E às vezes até mais velho do que nós mesmos. Ah, você não sabe. É sempre assim, eu não sei mesmo não. Também vocês não sabem da minha história. A gente vem, você não entende, eu não entendo mesmo não. Se eu também te contar a minha história, também você não vai entender. Porque é muito difícil de entender. Mas eu tenho um Deus que entende. Eu tenho um Deus que sabe. Nós temos. Amém? E é Ele que precisa saber. É a Ele que a gente precisa abrir o nosso coração. Amém, igreja? Amém. Vocês podem se sentar. No nome de Jesus. Começa a minha luta, né? A pessoa esquece o óculos, gente. Eu tenho que ficar assim, não tem jeito. Esquece o óculos, sabendo que ela não pode viver sem ele mais. Já vem que o negócio é que aumenta, né? Senão, vai ficar 2 horas para conseguir ler uma coisa. 2 horas. Quem quer mais de Deus aí, gente? Amém. Amém. Nossa, vocês têm certeza? Eu acho que eu sou muito escandalosa mesmo, né? Você quer mais de Deus? Não! Eu sou assim. Não vou conseguir ver, não. Eu aumento aqui, ó. Vocês vão ter que ter paciência comigo. Vou ter que mudar a tela, aumentar, me ler, voltar a tela. Porque a pessoa realmente fica com dificuldade de enxergar. Mas amém. O Senhor vai dar graça aqui. Então, eu sou realmente muito extravagante. Mas a extravagância, às vezes, eles falam assim, isso é bom, né? Não, gente. Tudo tem que ter equilíbrio. Mas também a gente também não pode ser tão parado. A gente precisa também buscar abrir o nosso coração. Eu tenho dificuldade mesmo em falar. Mas eu tive que aprender a ter equilíbrio em falar. Às vezes ainda me sinto, vejo que eu estou... Para, Juliane. Aí eu falando comigo, calma, volta. Eu falo devagar, falo pausadamente. Às vezes eu nem respiro para falar, porque é meu. Mas eu fui aprendendo com Deus que eu precisava também trazer equilíbrio para dentro disso. Sei nem porque eu estou falando sobre isso, não tem nada aqui, tá, gente? Mas a gente, quando chega na presença de Deus, a gente precisa abrir o nosso coração, buscar esse equilíbrio, nem ser não fala, nem aquele que fala tanto, mas aquele que fala e ouve e consegue ser ministrado por Senhor. A gente precisa entregar a Deus a nossa adoração. A gente precisa entregar a Deus o nosso louvor. A gente precisa entregar a Deus a nossa verdade. Senhor, olha, eu estou assim. E às vezes a gente se guarda dentro. Mas para que falar mais uma vez? Fala até ser curado. Fala até você receber a sua bênção. Fala até você ser liberto. Fala até você receber o seu milagre. Mas fale para Deus. Mas se eu falar, quem ouvir, o problema é de quem ouvir. O importante é que Jesus ouça. Amém. Fala para Deus. Mas não guarda para você aquilo que está te incomodando. Amém, gente? Amém. Vocês estão tão sérios. Dá um sorriso aí, para dar uma quebradinha no gelo aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho um sorriso por aqui. Melhorou. Se eu não me apresentei ainda, meu nome é Juliane. Eu sou uma filha amada do Pai. E muito amada por Deus. Amém? E é uma alegria voltar aqui nessa. Eu me sinto em casa quando eu estou aqui. Literalmente, gente. Como eu gosto de estar com vocês. Vocês são meus irmãos. Eu estou aqui, a Denise falou assim, fica em casa. Eu já estou, sabe ela? Ela fica bem à vontade. Já estou até demais. Fico até à vontade demais. Mas realmente aqui, realmente é a minha casa. Nós somos uma família. Amém? Eu vou compartilhar com vocês uma palavra, na verdade uma trajetória. Nós vamos fazer juntas essa trajetória. E Deus começou a falar comigo. Eu até compartilhei com a Denise. Falei, Denise, que palavra ela está assim, não. Mas eu entendo ela. Que Deus está falando comigo assim. Entre Jacó e Ezequiel, entre Sansão, e voltava lá em João. Eu falei, meu Deus.
Deus. E Pedro, falei, calma, vou botar essa palavra organizada. Tentei, tá, minha amiga? Eu até tentei forte. Mas o primeiro texto que eu quero ler com vocês hoje, o texto que está no livro de Ezequiel. Deixa eu achar ele aqui, ele já está aqui. 47. Ezequiel 47. Jesus, cadê Ezequiel? Aqui. Gente. 3 e 5. Não está aqui, gente. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água que dava pelo meu tornozelo. Você pode repetir comigo? A água dava pelo meu tornozelo. Próximo, João, por favor. Mediu ainda outro 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. E eram águas que eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não podia passar andando. Estava faltando um texto aí. É o 4. Perdão, aqui. Mas mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Repete comigo, as águas davam pelos meus joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Último, João, vamos lá. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio e eu não podia mais atravessar. Agora você tem que fazer o quê? Nadar. Esse é um texto que a gente conhece e inicialmente não fazia parte da minha ministração. Na semana passada a gente começou a fazer o Quebrando Silêncio online. E a Dani, que faz comigo, ela falou assim, nossa, pastora, Deus me deu esse sonho, me deu esse texto. E quando ela compartilhava esse texto comigo, Deus me lembrou de uma visão, de algo que eu vivi com Deus, alguns anos atrás. Eu estava orando ao Senhor, e eu acordei pela madrugada, eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, eu quero mais. Eu preciso de mais. A gente faz sempre isso, né? Você chega aqui e fala, Deus, quero mais, mas o quê? À medida que eu recebo, à medida que eu entrego, Deus começou a falar comigo. Você tem que entregar. Quando você quer? Você já viu alguém semear uma semente e pretender ter uma plantação inteira? Você já viu isso? Você viu? Conta pra mim. Uma semente, ela nasce a 30, 60, 100 por 1. Mas se você quer ter uma plantação inteira, você tem que semear muito, né? Verdade ou não, gente? Sim, né? E aí Deus começou a falar comigo naquela madrugada. Deus disse assim, filha, entrega mais, semeia mais. E aí Deus me deu uma visão. Fala que é um sonho, uma visão que era muito real. Eu conseguia sentir até o cheiro do lugar. E eu consigo sentir esse cheiro. Eu entrava, onde eu morava na minha casa, venho de uma família muito humilde. E a janela da minha casa, ela era construída de madeira e ela tinha um buraquinho assim, parecia que alguém tinha ido lá cavar assim, sabe? E quando eu era criança, eu falava assim, um ratinho passa por ali, casinha do ratinho de um Tom Jerry. Imaginação de criança, né? Mas o meu sonho estava nessa casa. E eu olhava por esse buraco e eu via águas. E aí eu escutei uma voz dizendo assim, vem filha, pra fora. E quando eu saí, as águas elas eram baixas, mas limpas. Sabe quando chove, não tem aquele cheiro de água que bate assim na terra? Tinha esse cheiro. Um cheiro agradável, sabe? E eu olhei e brilhava o sol. E esse homem dizia assim, vem mais. E eu me lembrava daquilo que eu tinha conversado com Deus. Eu falava, Deus, como? Ele mais você se entrega, mais você recebe. Até onde você quer receber?
é até onde você quer entregar. Me entrega é o que eu vou receber. E aí eu disse, Deus, eu quero mais. E aí quando as águas elas tocam nos pés, você já está com tanto calor, você sabe a sensação que você está com tanto calor, só se você molhar os pés refresca? Traz um alívio molhar os pés, né? Você chega assim na piscina, ou numa água, você molha o pé, não é bom? Traz um alívio. Às vezes a gente quer só esse alívio de Deus. Você entra na presença de Deus e fala assim, olha só, tá bom, né? Você tá bom pra casa essa semana, tá ótimo, tá tudo bem, de verdade tá bom. A gente vai embora e tá tudo bem. Mas eu disse pra vocês que eu sou muito extravagante. Deus não tá bom, pra mim não. Deus disse assim, dá um passo a mais, lembra do texto? Depois eu vou contar para vocês que no final da visão foi que Deus me levou em Ezequiel. E aí eu falei, quero mais. E esse homem me levava e eu ia. Era o anjo do Senhor, eu sei disso hoje. E chegou num momento, as árvores elas estavam plantadas dentro do rio. Eu falava, Deus, aonde eu vou? Ele disse, aonde você quiser. Eu disse, mas eu não vou conseguir nadar. Aprenda a depender de mim. E eu soltei as minhas mãos. A gente boia assim, né? Eu não precisei nadar. Eu ia e as águas elas eram fundas. Eu não tinha medo. Quando ela começou a compartilhar comigo, Deus me trouxe isso. Eu tive que colocar aqui. Falei, Senhor. Porque a palavra era, eu quero entregar mais. Você quer entregar mais? Até o tornozelo vai te trazer alívio. Alívio daquela semana cansada que você recebeu. Alívio daquele, sabe, aquela fisicamente vai te trazer. Mas a gente precisa de mais. E aí as águas chegam até o nosso joelho. Você já entrou? Você vai entrando na praia? Ali no pé você ainda consegue correr, né? Dá pra correr, não dá? A água, um pouquinho você consegue. Mas se a água estiver no seu joelho, você consegue correr? Não, você fica mais lento, você tem que levantar a perna. A dificuldade é maior. E aí você tem que aprender a se acalmar. E entender que os passos eles precisam ser devagar. Que você tem que dar um passo por vez. Às vezes a gente quer de Deus assim. Eu vou orar pela minha vida, eu vou orar por um milagre. Deus hoje, amanhã eu acordo, tá lá. Não funciona assim. Se souber a minha visão, o que veio na minha cabeça agora, parece que é galinha de ouro, né? Esperando descer o ovo. Nasceu o ovo de ouro, eu vou lá, não funciona assim. É um processo. Sabe por que Deus não dá? Porque a gente não está preparado. Precisa passar pelo processo. O processo está aqui dentro. Entrega. Entrega. Você já viu alguém ser curado? Você conhece alguém que foi curado? Eu conheço pessoas que foram curadas. Sabe como é que elas foram curadas? O dia que elas aprenderam? Entregar. Se não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho força, Senhor. Eu preciso de um milagre. Depender. Entrega. E aí está no meu joelho. O meu movimento precisa ser diferente. Mas a minha busca precisa ser contínua. Não mais um frescor, mas uma dependência de Deus. Vocês estão ligadinhos, gente? Amém. Não aprenderam ainda. Ah, pastora desse, você não está ensinando? Poxa, ele está ligado, gente? Ah, tem uma meia dúzia que aprendeu. Vamos lá, vocês estão ligados? De novo? Isso aí, é para acordar, gente. Vocês não podem dormir. Fica ligado comigo aqui. Você caminha, você perde a velocidade e muitas das vezes até o controle. Você já foi no mar que a água bate e você se desequilibra? Não fica com medo se assim for. Confie em Deus. Porque ainda que a vida venha, ainda que as situações estão ali, você precisa confiar no Deus que você serve. E às vezes você deve olhar para mim e falar assim, deve ser fácil para a senhora. Não, você não sabe a história minha. E se eu te contar, eu não vou embora hoje. Eu tenho que pegar um voo hoje, eu volto para casa hoje. Foi fácil a vida toda, não.
Deus me ensinou a depender dele. Quando é que Deus me deu essa visão? Quando eu estava vivendo numa fase muito difícil da minha vida. Uma fase de muita dificuldade, de escassez. Mas não era só uma escassez de coisas, não, uma escassez aqui dentro. Porque às vezes você pode falar para mim, eu tenho tudo, mas e aqui, está tudo? Você até pode falar para mim que está. Porque é muito fácil a gente vestir uma roupinha que está tudo bem, quando não está tudo bem. É muito fácil a gente colocar uma maquiagem bonita, uma roupa bonita e dizer vai tudo bem, quando na verdade você está lidando com depressão, com angústia, com ansiedade, com dificuldade dentro de você, com medos. Aí você fala assim, sua mulher sente medo? Não, eu também. E está tudo bem, porque nós somos humanos. Nós não podemos ficar vivendo no medo, nem ser guiado por ele, mas sentir medo, está tudo bem. E aí a gente vai com essas águas no joelho. E o que elas são? Muitas das vezes a gente só quer até ali. As águas no joelho, elas apontam para um nível dentro de nós que fazemos parte do ministério. Nos tornamos religiosos. Nos tornamos observadores. Aí você está observando o bem, não o mal mesmo. A gente torna crítico. Você olha e você fala assim, nossa, está faltando um botão ali. O pastor não viu que está faltando um botão. Ele não viu, você viu, vai lá e põe um botão. Nossa, a pastora hoje não orou no começo do culto. Ela tem que orar. Ela não orou a você. Porque esse é o nosso papel. Fechar. Vocês já viram guerreiro? Eu li um livro uma vez de um exército. E a gente tem que trabalhar com eles. Eles carregam um escudo. Quando o inimigo vem, cerca eles, sabe o que eles fazem? Eles se protegem assim, assim e assim e atrás, para que o inimigo não toque ninguém. Glória a Deus. Para que a gente sejam todos nós protegidos. E eles ficam ali. A gente não pode levantar a guarda. Porque você levantar a guarda, eu vou me render. Ele mata você e todos que estão dentro de você. Morre todo mundo, gente. É sério isso. A gente precisa ter responsabilidade com o evangelho que a gente carrega. Com o irmão que a gente anda. Vocês estão ligadinhos ainda, né, gente? Estou pegando leve, tá, pastor? Não vou ser conhecida. Tranquilo. Todo mundo feliz para casa hoje. A gente tem que passar. Não, amigo, não faz isso que você trabalha aí. A gente tem que passar de religioso a adorador. Ah, religioso não adora? Canta. Porque a adoração, as pessoas vão observar que ele está adorando. Tem essa coisa, não pode, tem que ser. Mas você já viu? Adorador se rende. Adorador não está preocupado com um lado, com o outro, porque não é o cantar, é o entregar. Ele fala, ele quer que Deus o ouça, ele quer, Deus, eu estou aqui, você está me vendo? Estou aqui, Senhor. Eu vim te entregar minha adoração, eu vim consagrar no altar, Senhor, meu louvor. Que a semana inteira eu fui entregando, Senhor, me lembra? Na segunda eu te adorei, na terça eu te adorei, na quarta eu te adorei. Hoje eu vim entregar toda a adoração e dizer obrigado, Senhor. Nós precisamos sair do observador que quer ver. Deixa eu ver. Quem está aí, quem não está aí? Não viu o João? Ora para ele. Liga para ele, manda mensagem para o João. E aí, irmão, diga lá, está tudo bem com você, irmão? Foi difícil, mano. Vamos orar junto. Vamos orar junto. Isso é caminhar junto. E aí eu passo a ser colaborador. Não observador, mas eu começo a ser o quê? Colaborador. De quem? É do rei, gente. É para Jesus. Eu começo a fazer parte desse ciclo, desse sistema, Senhor. Olha que honra, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês não têm noção como eu me sinto honrada de estar aqui. De servir, de estar servindo. Como eu estou honrada de poder caminhar ao seu lado. Isso é honra. Eu me sinto tão
debaixo do meu controle. Eu controlo. Estou em Deus, mas estou controlando. Solta. Tá difícil, não era? Mas vai todo mundo saber. Vocês estão muito preocupados com o outro, preocupado com você. Porque quando você adoecer, não vai ser o outro que adoece por você, quem adoece é você. Já vi pessoas adoecendo porque estão retendo. Aí o físico começa a perceber. Você fala, você conheceu essa pessoa? Quem que é eu? Aqui presente. Porque eu achei que eu pudesse reter. Eu mando tudo. A vida inteira. Eu peguei toda a minha vida e estou retendo. Eu peguei um pote. Você imagina se eu tiver... Eu não sou leve, né? Eu tiver que carregar um pote cheio. Só que ele pesa, né? Você coloca aqui assim, ó. Cheio da minha história, que está pesando. Mas você não era crente? Quase 30 anos. E que isso quer dizer o quê? Eu precisei aprender. E aprender preciso me submeter. E às vezes a gente não gosta dessa palavra. Se é submissão, compromisso, responsabilidade, estão todas elas na Bíblia. Se a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que tá. E Jesus fala sobre todas elas, porque ele foi assim. Ele se submeteu, ele se entregou, ele foi responsável, ele cumpriu para que eu e você fizesse a mesma coisa. Amém, gente? Vocês estão aí? Tem tempo, não? Tem 2 horas? Aí, mais um pouco, Senhor. Decidi que eu vou viver um pouco mais. Aí a gente deixa a água chegar até onde? Vocês lembram? Essa já está no ombro, até na cintura. Se você está no mar, por exemplo, eu tenho medo de água. Eu só gosto de água chuveiro. Porque eu sei que ela cai em cima e ela desce no ralo. Mas de verdade, quando eu começo a perder o controle, se eu for um pouquinho mais pra lá, minha amiga vai pra praia comigo, ela sabe. Começa o negócio a bater muito, porque assim eu começo fazendo a melhor voltar. Eu sou igual criança, eu vou ficar na beiradinha. E aí ela vem até na cintura, eu ainda tenho o controle. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas eu não sei você. Mas eu quero mais. Porque eu não estou falando da praia, eu estou falando da presença de Deus. Eu não estou falando de entrar só numa piscina, eu estou falando de entrar na presença do meu Senhor. Ele estava dizendo para mim, se você quer mais, entrega mais. Ele não estava pedindo para me entregar alguma coisa, ele estava pedindo para me entregar para ele. Era eu que queria. Ele dizia, o quanto você se der e se doar, mais você vai receber. Você está pronto para se doar essa manhã? Ou você não saiu de casa pronto para isso? E está tudo bem, mas a gente precisa se doar se a gente quer viver o extraordinário. Quem quer viver algo novo com Deus aqui? Pode ser sincero, tá? Você quer viver algo novo? Amém. Você está pronto para o próximo nível? Amém. Se você falar, pastor, eu estou só no pé. Está ótimo, você já está no pé. Estou pronto para ir para o joelho. Vamos juntos. Isso não é um problema. Eu quero chegar na minha palavra, não cheguei ainda, gente. Peraí, chega o próximo. Aonde é que está na minha cintura? O que acontece quando está ali? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem quase 16 anos que eu moro na Europa. E toda a minha história eu vejo pessoas dizer assim: eu faço parte de todo o ministério, eu vou trabalhar para o Senhor, eu estou aqui para servir. Eu escuto isso muito. Quando vem aquela proposta de trabalho que diz assim, você vai ganhar, não vou falar 10 não, que é muita coisa, muito tentador. Vou falar assim, uma vez mais no seu salário, mas você trabalha todo domingo, ou você trabalha sempre, ou você, se a pessoa fala assim, mas eu preciso tanto, eu também. Mas tem coisa que é inegociável. Por exemplo, quem é mãe aqui? Vou fazer cadê não? Vou fazer com a Renata. Eu vou chegar lá na casa da Renata e falar, Renata, suas filhas lindas. Você dá uma para mim, você tem 3 iguaizinhas.
Você daria? Você negocia? É inegociável. Eu tenho só filha mulher, eu tenho 3 meninas, até tem 4 homens. Eu vou chegar para ela e falar assim: você negocia com você? Deixa eu levar o João. Não existe isso. Tem coisa que é inegociável. Você não pode negociar a glória de Deus. Você não pode negociar a presença de Deus. Você não pode negociar a vida com Deus. Você não pode negociar. Você sabe por quê? Porque a gente não sabe amanhã. Porque você não sabe daqui a meia hora, nem eu sei. Porque o tempo, a vida, eu e você não tem controle. A gente até acha que tem. Porque eu tenho certeza, se eu parar e perguntar, você sabe o que você vai fazer amanhã. Porque a gente não sabe. Mas amanhã na sua cabeça você vai levantar às 6 horas, tomar aquele café gostoso, que aqui tem uns pão bons, né, gente? Misericórdia, essa terra aqui acaba comigo, não posso morar aqui não. Aí você toma aquele café da manhã. Vou contar o meu lugar favorito. Lá no Pingo Doce. Meu lugar favorito. Vou falar o quê? Aí você toma aquele belo café da manhã. Você vai trabalhar feliz. Traz o seu dinheiro para casa. Já planeja que eu vou chegar. Fazer aquela jantinha. Pro meu marido, pros meus filhos. Você já organizou, mas você não sabe. Nem eu sei. Eu planejei que hoje, 1h da manhã, eu vou chegar na minha casa com minhas filhas e meu marido. Mas eu também não sei. Então eu vivo agora. Estão ligados comigo? Amém. Então, cuidado com as propostas que roubam de você a sua vida com Deus. Vou acelerar. Próximo. Tá tudo bem com vocês aí? Amém. Não, porque às vezes eu vejo umas carinhas assim, assim. Então vamos lá. Último texto, João. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio. E aí eu só podia nadar para atravessar para o outro lado. Total dependência de Deus. Eu quero chegar lá. Eu quero viver o outro lado. Eu quero viver aquilo que é um milagre, aquilo que é uma promessa. Como? Cai no rio, dependa de Deus, amigo. Mergulha mesmo, dá sua vida total para Ele. Não, eu dei minha vida para Deus só assim, ó. Cuida dos meus filhos, cuida de mim, me dá dinheiro para pagar minhas contas, minha casa, meu aluguel, meu... Tá tudo bem, só isso. Sua vida se resume só nisso? Amado, você tem que pedir para Deus para viver João 10:10, a abundância de Deus, ser completo, viver a plenitude de Deus dentro de você, a alegria do Senhor dentro de você, viver o teu melhor casamento. Eu tenho 31 anos de casado, nem eu nem meu marido somos perfeitos. E se juntar nós dois, nós somos assim, ele aqui e eu lá. Nós somos tão opostos nós outros. Os opostos se atraem, né? Ele é paciente. Eu também. Como diz a pastora dele, para confessar, confessa logo. Já confessa logo. Ele, você fala assim, é bom, pega no negócio. Eu já fui, já voltei 3 vezes, já fiz o negócio. Porque ele tem o tempo dele. Mas o que faz a gente se dar bem? Ele sabe o que eu vou fazer. E tá tudo bem, eu sei que se eu quiser que Ele faça, eu vou ter que esperar. Pacientemente no Senhor. Entendeu? E assim vai, os 30 e tantos anos. Agora eu vou entrar na minha palavra, gente. Você já estava cansado de ouvir Ezequias. Eu vou contar para vocês como é que a gente vai alcançar isso. Viver isso. Eu vou contar a história para você agora de um outro personagem da Bíblia. Um outro homem de Deus. E o nome dele é Jacó. Quem já ouviu a história de Jacó aqui? Se eu for ler todos os textos de Jacó, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Então eu vou ser breve. Quem sabe que Jacó, junto com a mãe dele, fizeram uma armadilha e cataram Obrigado. Do irmão dele. Ele recebeu a bênção. Só que ele recebeu a bênção, o irmão dele falou assim, ou você corre, meu amigo, ou você morre. Aí Jacó corre para a casa do tio dele, para Labão.
E foi esse Jacó. Só que no meio do caminho, Jacó tem um encontro com Deus. Você já ouviu falar desse encontro? Da escada, que os anjos sobem e descem? Ali tem uma visão. Esse lugar chama Betel. E ali Deus fala com Jacó. E Deus abençoa Jacó. Esse texto eu quero ler com você. Vamos enxergar aqui o texto. 20. Jesus, eu derrubei esse negócio. Gênesis 28. No 13. Nesse lugar Deus fala assim com ele. E eis que o Senhor estava perto dele e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque, e a terra em que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. Deus dá uma palavra a Jacó. E ele recebe essa palavra. Tanto que Jacó põe uma pedra ali, e aquele lugar ali, Betel, aquele lugar chama-se Betel. E significa casa de Deus. E aí Jacó parte. E aí a gente sabe a história, vou encurtar. Jacó vive com o tio dele explorado. Vocês sabiam disso, que ele foi explorado? O tio dele fazia ele trabalhar, mas Deus prometeu e aí ele começa a prosperar, casa com as filhas e foge. Vamos de novo. Porque Deus falou para ele o quê? Abre aí comigo de novo. Não é não, já é um outro, peraí. Nossa, gente, se vocês soubessem como o negócio é difícil, quando não tem um óculos, que você pode ter a Bíblia aqui, o negócio ali. Deixa eu abrir a Bíblia que fica mais fácil. Vocês estão com paciência comigo hoje, então, gente? Amém? Amém. Jacó lá no 31, no 30. Senhor amado, me ajuda a enxergar essa situação. Não, eu estou tentando. É voltar, não quer voltar. E essas duas aqui embaixo caem de mim, tá? Isso aqui é duro. Tem amigas assim, ó. Enfim. E Jacó então volta. Eu vou falar, porque eu não estou conseguindo enxergar o negócio que eu escrevi ali. Jacó volta. E Deus fala com ele assim: volta à terra. E ele faz a trajetória voltar. Eu vou chegar no ponto onde eu quero chegar. Mas para ele voltar lá, Jacó precisava afrontar umas pendências. O que acontece com a gente? Eu quero mais de Deus. Senhor, eu não estou satisfeito só com a água até. Então eu vou ter que afrontar umas pendências. Deus falou para Jacó: corre para mais para frente. Deus falou para Jacó assim: volta lá. Lá. Mas Jacó então sabia que ele ia ter que afrontar quem? O irmão. Só que aí Jacó faz uma outra coisa. Rouba as filhas de Labão, não avisa o homem, cata as coisas e foge. Ele arrumou um outro inimigo. Deixou uma pendência de novo, foi lá resolver outro. Só que aí Labão vem atrás dele. Eu estou desenhando a história para você, que não tem como a gente ler tudo, tá, gente? Você vai no 31, 29, 28, 29, 30, 31 de Gênesis, está tudo ali a história dele. E aí ele começa a correr de novo, e ele começa a correr, e aí ele vai ter que afrontar. Labão vem, ele afronta e resolve, faz ali, resolve tudo com o sogro dele, parte em paz, mas agora tem a tarefa mais difícil. Resolver a pendência com o irmão dele. Eu quero mais de Deus, mas eu odeio meu vizinho. Eu quero mais de Deus, mas tem
tem algo que aconteceu no meu passado e eu não consigo engolir, não consigo perdoar. E geralmente a gente não perdoa quem? Você não perdoa pai, você não perdoa mãe, você não perdoa amigo, você não perdoa ex, você não perdoa irmão, você não perdoa aquelas pessoas que estão mais perto da gente. Aí você vai carregando achando que está tudo bem. Lembra do potinho que eu disse para vocês? É só enchendo. Mas Deus falou para ele, volta lá, eu vou voltar lá, mas tem uma tendência, você vai ter que afrontar. Aí o texto diz que, eu marquei o texto, gente, não estou enxergando, que ele sentiu medo. Jacó, ele sente medo. É normal sentir medo quando você tem que voltar para pedir perdão para alguém? Vocês já fizeram esse trajeto, gente? É horrível. Mas quando você faz, rapaz... Meu Deus, que não é um sentimento, é espiritual, é físico. Você recebe vida. E aí Jacó fala, meu Deus, vou ter que afrontar o tal de Esaú. O homem é flecheiro, forte. Deve dar uns 2 dele, imagina eu, estou imaginando aqui. Aí ele manda alguém lá falar para Esaú. Aí o carinha volta de volta assim, ó, eu até fui lá no seu senhor, mas ele está vindo com 400 homens. Você imagina, gente, como é que Jacó se sentiu? Você imagina você ter que afrontar alguém e você saber de tudo isso. Olha o cenário, você consegue ver o cenário? Olha o cenário da sua vida. O que você precisa voltar e pedir perdão? Agora eu vou dizer uma coisa para você que Deus falou comigo. Deus falou comigo assim, tem muito pai. Falou isso porque falou comigo, tá, gente? Tem 3 filhos. Que se acha muito cheio de verdade. A minha verdade prevalece. Eu sou pai. E não para ouvir o filho. Aí os filhos crescem com aquilo e gera neles uma revolta. Eu na minha casa, a gente tem um dia que a gente chama o dia de lavar roupa. E a gente senta lá e a gente literalmente lava roupa. Mas não é para ofender, gritar, não isso não, tá ligado? É tipo assim, Lúcia. Sabe aquele dia que você pisou no meu pé? E você falou pra mim, socorro, eu tô inventando, ele já não fez isso não, tá? Fiquei tão triste com você. Me perdoa. Os meus filhos fazem isso comigo e eu faço isso com eles. E eu ensinei a eles não ter medo de falar comigo. Porque eu sou a mãe delas. Elas precisam vir até mim. Porque além de mãe, de pastora, mas eu preciso que elas não tenham medo de dizer o que está aqui dentro. Para que não gere nelas pendências. E elas vêm, gente. Eu vou falar. E elas abrem o coração. E aí a gente chora junto. A gente ora junto. A gente se perdoa. E a gente vai viver relacionamentos saudáveis. E eu faço isso com meu marido também, tá, gente? Mulher é tão mais fácil fazer isso. Sem acusação, tá, gente? Não é assim, você sempre foi tadinho. Mas quando ele dá um divide, ele fala assim, em casa tudo é eu. Porque o único homem da casa, né? Ele fala assim, irmão, tudo é você. Você é o único homem, eu sou sacerdote, tudo é você. Eu sou culpado de tudo. Eu não de tudo. É que a gente gosta de pôr a culpa em você. Porque é bom pôr a culpa em você. Você é o único. Mas até com ele também nós temos esse momento. Vocês estão me seguindo, gente? Amém. Glória a Deus. Segunda coisa que Deus falou comigo. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que está entre você e o lugar onde Deus quer te entregar a tua promessa? Ou melhor, quem está entre você e a sua promessa? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem algum sentimento,
sentimento está em você. Quem estava com medo era Jacó, não era Esaú. Medo paralisa, ele podia correr, mas ele falou, não, vou afrontar. Eu há um tempo atrás estava vendo um médico, um fisista, um médico, e ele é um psicanalista também. E ele trata pessoas com trauma, e ele trata pessoas que drogadas, pessoas que têm droga, ou que vivem algum nível de dependência, ou consumismo, ou de comprar, ou de viver, enfim, de alimentar. Ele trata essas pessoas. E ele disse que ele começou a tratar uma moça que ela sofreu um acidente de carro e ela ficou muito traumatizada. E ele disse para ela assim, você precisa arrumar alguma coisa que vai te ajudar a você vencer esse medo. A você vencer isso, porque ela ficou paralisada. O medo faz o quê? O medo paralisa. Aí você quer conquistar alguma coisa, mas você tem tanto medo que você não consegue. Você quer viver algo novo com Deus, ou até mesmo lá fora, na sua vida lá fora. Você quer conquistar alguma coisa, você não consegue. Por quê? Porque você está paralisado pelaquilo que você tem medo. Medo de viver coisas diferentes. Vocês já são todos corajosos. Saiu do Brasil para vir para cá, né? Tem que ter coragem. Eu, quando saí do Brasil para ir para a Itália, eu falava, você vai para a Itália com 3 filhos? Eu falava, você acha que eu vou deixar minhas filhas? Nunca. Mas e se acontecer alguma coisa, elas vão passar comigo? Mas e foi assim mesmo, gente. Aconteceu um montão de coisa. Inclusive a visão que eu falei para vocês aconteceu no meio desse montão de coisa. Então Jacó precisou resolver a pendência. Como é que foi a história? Foi melhor do que ele podia imaginar. Mas antes de ir até o irmão, ele passa por um encontro com Deus. Eu não sei o que você tem que afrontar lá fora. Eu não sei quais os medos que te paralisam. Eu não sei por que você acha que você não consegue mais. Eu não sei por que você não está conquistando mais. Mas de repente existe em você uma história. E aí essa moça que tinha esse trauma e não conseguia viver por causa desse trauma do acidente, ele disse, ache coisa que te desafia muito. Sabe o que ela faz hoje, gente? Sabe o Grand Canyon nos Estados Unidos? Ela põe uma corda lá, uma corda do outro lado, e ela passa, não sei como é que fala, tá? Sobre a corda. É isso aí. E aí, o cara que ela entrevistou perguntou para ela assim, mas você não tem medo? Ela disse, sim. E ele falou assim para ela, mas quando é quando você tem mais medo? Ela falou assim, quando eu estou no meio da corda. Vocês se identificaram alguma coisa? Quando eu estou no meio. Não é assim com a gente? Quando você está no meio de conquistar, o que acontece? Você... Nossa, mas está dando tudo errado. Mas eu não mandei separar. Mas, Senhor, eu não estou enxergando. Eu não mandei me separar. Mas eu estou no meio do rio, não estou vendo nada. Continua nadando. Eu te falei para você ir para o outro lado. Mas eu não estou vendo. Não interessa. Continua nadando. Você não está vendo, mas eu estou fazendo. Mas a gente para. Aí ela fala assim, nessa hora, o cara pergunta, o que você faz? Você pensa que você vai cair? Ela falou, lógico que não. Se eu pensar que eu vou cair, eu caio. Ela focaliza na onde ela tem que chegar, no foco. Ela fala, não, eu focalizo lá. E o que você faz com o medo do vento? Eu calo ele. Eu achei isso tão forte. Eu digo para o medo, cala-te. Eu vou chegar do outro lado. Eu acho que na hora que Jacó estava chegando perto de Esaú, ele disse assim, vou ter que calar o medo. Porque senão eu vou ficar assim, né? Perto de Esaú. E aí, irmão, eu vou morrer hoje. O que ele fez? Ele foi estratégico. Quando ele ouviu, ele sim dividiu o povo dele. Se Paulo, ele tinha medo que matasse as mulheres e as crianças. Que não tinha nada a ver com aquela pendência dele. Mas a gente traz para a nossa casa as pendências que nós não resolvemos. Gente, vocês estão muito quietinhos. Vocês não têm um pentecostal, não? Amém? Glória a Deus. Vocês estão prestando muita atenção. Vocês estão. Glória a Deus. Amém.
E aí lá em Gênesis 32 ele tem um encontro com Deus. A gente conhece, né, a luta que ele tem com o anjo do Senhor. Ele precisa ser abençoado. Amado, não saia daqui como você entrou. Entrega para Deus o que você veio fazer aqui hoje. É a tua adoração, é a tua gratidão, ou é o teu pedido, ou é a tua dor que você precisa se medir dela, mas entrega. Jacó lutou com o anjo e disse: você não vai enquanto não me abençoar. Mas tem gente que o anjo passa, ele vai embora e você não faz nada. Tem hora que Deus fala: vem para dentro do mar, vem mais, até a cintura é pouco, vai até o teu ombro, mergulha, deixa eu fazer. Mas eu vou, acredito na força do meu braço, na minha sabedoria, no que eu conheço. Porque lá em casa eu sei que a dor na minha barriga. Você tem fé? Quando eu conto às vezes meu testemunho para as pessoas, não é para vocês sentirem assim: tadinha, você passou isso, não. É para vocês entenderem o que é dependência. Eu precisei aprender de Deus, depender de Deus, literalmente. Ou eu dependia de Deus, eu ia morrer no deserto. Eu ia regredir, voltar para trás. Eu trouxe minhas 3 filhas para a Itália, pequenininha, coloquei elas lá, linda. A gente está na Itália. E aí, no Brasil a fartura, na Itália a escassez. Eu conto meu testemunho para edificar você. Olha só, você imagina você chegar para uma criança de 5, de 7 e de 10 anos, ela falar: eu estou com fome. Você fala assim: hã? Você está com fome? O que a gente vai fazer agora? Então vamos brincar. Ela está com fome, ela pediu para brincar. Eu não tinha comida para dar para elas. Agora eu podia chorar, não podia: não, Deus, você me deixou. Aí Deus falou para mim assim: você tem 2 escolhas. No tempo da tua guerra, ou você me adora ou você se murmura. Eu disse: Deus, o murmurador morreu no deserto, eu não vou morrer aqui. Deus disse: me adora. Sabe o que eu fazia? Eu botava música, a gente adorava. Gente, a gente dançava. Pisa, pisa no inimigo. Sabe essas musiquinhas? Elas tinham uns disquinhos assim, a gente ouvia o dia inteiro. Pisa, e eu lá o dia inteiro. Pisava no inimigo. Eu sou mãe. Eu estava encabelando elas, enrolando o dia. Aí eu tinha minha filha de 5 anos, ela é menorzinha, e Yasmin, hoje ela tem 20. E ela chegou para mim e disse assim: mamãe, uma vontade de comer noninho. Porque nem falar da noninha ela sabia, gente. Eu falei assim: que vontade. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Então nós vamos orar. Mas sabe como é que estava o meu coração sem fé? Você sabe como é que estava o meu coração de mãe? É real. Ela precisa de um danoninho para comer. Ela não precisava que eu orasse por um danoninho invisível. Mas eu não sabia outro caminho. Eu disse: minha filha, nós temos fé, vamos orar. Elas ajoelharam no chão do quarto, da dentro do meu quarto. E ela falou assim: papai do céu, traz tanto danoninho para mim. Vocês imaginam a minha alma, meu filho? Estraçalhada. Eu falei: Deus. Ela saiu do carro e: vamos brincar de Barbie, vamos lá. Elas voltaram, começaram a brincar. Eu falei: Deus, eu não tenho dinheiro para dar noninho. Eu não tenho como resolver. É aquela doce voz, sabe aquela voz gostosa? Porque o diabo quer falar, ele quer falar assim: tá vendo, eu te falei. Eu disse: tá atrás de mim, Satanás. Aí o Espírito Santo falou assim: filha, só creia. Eu disse: Deus, meus olhos têm que estar focados no Senhor, eu tenho que vencer isso, eu tenho que passar por isso, eu tenho que afrontar isso, eu não vou murmurar. Foi difícil, gente. Foi muito difícil. Eu tenho uma alma aqui dentro gritando o nome de mãe. Não era o meu estômago, era o estômago das minhas filhas. E aí nós estávamos brincando, elas se distraíram. Era calor. Alguém bate na minha porta. A gente tinha um medo peloso que a polícia levasse minhas filhas. Eu falei: meu Deus, elas... Eu fui assim, ó, abri a porta. Porque eu tinha medo mesmo. Me botaram tanto medo na Itália, eu falei: vai levar minhas filhas de mim. Era tudo que eu tenho, não pode. Eu olhei no buraquinho, era a Marisa. Eu falo que ela é minha mãe italiana. Aí eu abri a
volta e nossa, um rostinho familiar. Quando eu abri a porta, a mulher estava sentada assim e em volta dela tinha um monte de bolsa. Eu falei, o que é isso, né? Eu falei, oi, mas fala italiano direito. Ela falou assim, eu vim aqui, você fica chateada? Eu falei, eu chateada, não sei nem o que era, né? Eu imaginei que as bolsas estavam tudo ali. Ela disse assim pra mim assim, você não vai se ofender? Eu já pensei comigo assim, Jesus, eu vou me ofender do quê? Você é bom que tem esse negócio aí, não vou ofender de nada, né? Ela falou assim, então, primeiro que eu estava no trabalho, ela trabalha numa escola e sobra muita coisa. E a gente é obrigada a jogar fora. E aí sobrou muita coisa, eu trouxe para você, só que até então eu não tinha falado o que era. Você se importa? Eu falei, lógico que não. Mas aí eu estava vindo para cá, o Espírito Santo veio comigo assim, você vai passar nesse mundo, é um mercado. E ela falou que ela ia passando pelas prateleiras, e Deus falava assim, mas não tem isso, pega, ela não tem isso, pega, ela não tem isso. Eu tudo isso para a glória de Deus, tá, gente? É para vocês entenderem que eu passei pelo que eu estou falando para você hoje. E aí ela falou que foi enchendo. E ela falava, Deus falou mais um. Ela falou, Deus foi pulando, ela foi enchendo. E ela chegou na minha casa e falou assim, não se ofende. Eu não contei para ela. Eu ia fazer assim, você não sabe. Eu falei, não, um dia você vai saber. Hoje não. Eu falei, obrigada, irmã. Glória a Deus. Aí ela foi embora. Aí eu abri a bolsa. Tinha tanto barulhinho. De todos os sabores que você pode imaginar. E a minha filha disse assim, mamãe, Deus ouve mesmo nossa oração. Eu falei, ouve, minha filha. Mamãe, Ele trouxe tanto nanoninho pra gente. Eu falei, trouxe, filha. Posso comer um monte? Eu falei, pode. Você sabe que é o prazer de uma criança abrir um negócio comer? O prazer de abrir assim e comer. Ela comeu. E elas riam. Amados, as dificuldades elas existem, elas são reais, mas a gente precisa ultrapassá-las. Porque senão elas vão colocar um limite, a sua vida inteira vai ser pautada por aquilo ali. Eu podia murmurar, eu podia ter pegado o telefone e falado, mãe, eu vou comprar uma passagem e vou voltar para o Brasil. Mas se eu tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. Eu poderia ter voltado para trás, eu poderia ter abandonado os meus sonhos, aquilo que eu vim fazer. E eu nem contei para vocês o que eu vim fazer. Você veio fazer igreja? Não. Há 6 anos meu marido morava num país e eu morava no outro. Durante 6 anos eu vi minhas filhas chorarem debaixo da cama dizendo, mamãe, cadê o meu pai? Porque o meu marido é um presente, sabe? É pai. E ele tinha um pente que ele gostava de pentear o cabelo da minha filha do meio, Isabela. E ela andava com o pente o tempo todo. E disse, papai vai chegar, vai pentear o meu bebelinho, né? E ele não vinha, porque ele estava trabalhando para sustentar os filhos. E a gente orou para que a gente voltasse a ser uma família. Aleluia. Então a gente precisou vir para a Itália. Então a gente estava junto. Sabe o que elas diziam? Eu olhava para ela e falava assim, todo o tempo nós vamos agradecer, porque hoje a gente tem o papai. Elas diziam, mamãe, como eu gosto de ter meu pai. Aquilo era importante. As outras coisas eram acrescentadas. Por que eu estou? Não sei nem porque não está aqui como está acontecendo. Mas Deus foi falando para fazer. Nós precisamos ver o que é que está nos puxando de viver o que está no livro de Ezequiel. O que está nos tirando de voltar a Betel. Jacó voltou a Betel. Mas dessa vez, livre de pendência. Voltou à casa do Pai, ao início de todas as coisas. O que é que te impede? O que está no meio do caminho? O que é que está deixando você atravessar para lá? Tem mais lá, você não está vendo. Vocês estão aí, gente? Eu estou terminando. Eu queria que você ficasse de pé.
Quando eu disse para você que maior é a minha entrega, mais eu vou viver o extraordinário sobrenatural de Deus. Eu contei meu testemunho para que você entendesse que eu, como você, também passei e passo por momentos até hoje, diferentes momentos hoje. Hoje a minha filha não fala mais meu nominho, se ela falar, pelo amor de Deus, não é de 20 anos, né? Tem que falar agora direito. Mas ela também afronta as dificuldades dela. Hoje eu tenho que encorajar ela com outras coisas. São outros desafios. Hoje ela quando fala, mãe, eu falo, você vai conseguir. Ela, a gente vai orar. Nós vamos orar. E ela vê Deus nos processos da vida delas. Eu vejo nos meus. Mas eu precisei afrontar menos. Parei de muito. Bota aquelas portas, camarão. Tá precisando de um olhinho, né? Não tá precisando de Deus mesmo. Ah, não consigo, não vai dar certo. Sabe? O vocabulário da pessoa é só esse, gente. Desanima uma pessoa assim. Começa a acreditar. Porque não sou eu que estou te dando essa certeza, é Deus. Não sou eu que estou falando para você que você vai conseguir. É Deus que diz, não para. Tem pendência, vai resolver. Mas a pendência está em mim, resolve com Deus aqui hoje. Não deixa para amanhã, não. Resolve hoje. A semana que vem eu volto, de repente a palavra é diferente, eu faço, amado. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã é outro dia. Domingo que vem é outro, é outra coisa. Deus vai ministrar em outra área da sua vida. Tenho pendências hoje. Não consegui liberar aquele bullying que eu recebi lá na escola quando eu era criança. Não consegui liberar aquela palavra dos meus pais, do meu pai, da minha mãe. Não consegui liberar aquela surra que eu levei. Aquele trauma que eu vivi, aquele abuso que eu vivi. Quando a gente fala a palavra de abuso, todo mundo abaixa a cabeça. Não tenham medo, gente. Aquelas palavras duras que marcaram. E que aí sabe o que acontece? A gente sem pensar reproduz. Reproduz em quem? Nos filhos. Eu não recebo um abraço. Eu não consigo dar um abraço, mas Jesus nos abraça. Aprende a abraçar seus filhos. Aprende a ouvi-los. Não é um monte de voz, é o que está saindo daqui de dentro. Porque às vezes eles não precisam nem falar. No olhar de um filho você sabe. Eu consigo ler as minhas filhas. Eu consigo olhar para elas. Mas elas também sabem fazer uma leitura de mim. Porque eu não pretendo ser mais do que elas. E nem me acho sabichona. Eu paro para ouvi-las. E às vezes eu falo para elas assim, nossa, uma palavra vai nascer e você me deu tudo. Aquelas mães, Deus falou comigo que a gente faz uma célula na minha casa e todo mundo compartilha uma palavra que Deus ministrou naquela semana, sabe? Aí elas falam assim, mas você não vai falar a sua? Eu falo, minha amada, recebi tanto aqui que o que eu vou falar, porque eu ouço elas. E até quando elas falam assim, mãezinha, a senhora precisa, a senhora errou. Eu penso e falo, você me perdoa, meu filho. Eu vou até as minhas filhas. Que a jovenzinha assim, toda a minha assim, ó. Eu falo, filha, perdão. Porque eu errei. Errar é humano. Permanecer no erro, não. E aí a gente se perdoa, sabe? E aí a gente segue. Que a vida tem mais. Eu não sei quem que você tem que fazer isso. Eu não sei quem que você tem que liberar. Eu não sei o que você tem que liberar. Lembra da jovem que eu contei da corda bamba? Era o trauma do acidente. É o trauma de não conseguir o que você desejou. Você precisa acreditar que Deus vai fazer. Quando eu pedi para a Denise, a pastora Denise, eu falei, pastora, você deixa eu começar o ano? Eu senti no meu espírito lá em casa ainda, né? Ela disse assim, porque eu entendi que a gente precisa quebrar resistência. Não é cumprir protocolo, é entender
adorar Deus vivo, gente. Sabe o Deus que ressuscitou Lázaro? Sabe o Deus que curou? O Deus que deu vista ao cego? O mudo começou a falar? Ele continua fazendo. O Deus que ressuscita, o Deus que ressuscita sonhos, continua fazendo. Tem dificuldade? Lógico que tem. Para chegar lá no sonho, você vai passar por uns vale, desce no vale, guerreia. Você tem a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais importante do que tudo. Usa a autoridade que Deus te deu para guerrear nos vales. Mas vale não é lugar inteiro, você vai subir de novo. E quando descer de novo, desce de novo, guerreia de novo, sobe de novo, vitorioso. Porque vitória não é quando tudo dá certo. Vitória é quando eu entendo que eu fiz o meu máximo e o que eu recebi era aquilo ali, que Deus está comigo naquilo ali. Eu venci, porque eu cheguei até aqui. Eu sou mais que vencedora, porque eu cheguei até aqui. Você pode falar isso para você? Eu sou mais. Você acredita nisso? Então aponta para você, gente, é sobre você. Eu sou mais que vencedora. Não é uma vida fácil, é uma vida de conquista. É uma vida de desafio. Eu escolho, murmuro ou adoro? Eu escolho, permaneço no pé, vou até o joelho ou me entrego? Ou eu vou viver essa aventura com você, de um evangelho de verdade, de dar testemunho, de apoiar. Tipo, Davi falar assim: ah, pastora, o dia está difícil, vamos orar, meu irmão. O que você está precisando? Estou precisando de uma palavra, vamos buscar em Deus. Estou precisando que a senhora ore comigo, vamos orar juntos. Não desista, Davi. Você pode não estar vendo, mas está logo ali. Lembra de Abraão? Ele só obedeceu. E a obediência tem o seu valor. Ele subiu, levou o que ele tinha de mais precioso. Ele não hesitou em entregar para Deus. Mas ele não sabia que enquanto de um lado ele subia, Deus trazia a resposta da outra parte. Não tenha medo, gente, de mergulhar com Deus. Não tenha medo de viver essa vida com o Senhor. Não tenha medo de viver mais, de sorrir mais, de se sentir mais leve. Não tenha medo de perdoar. Não tenha medo de afrontar as coisas que você precisa resolver. Às vezes é pendência, às vezes é uma linha de mentira. Às vezes você vai falando tanta mentira. Não sei, o Espírito Santo está aqui no meu falando comigo. Mentira em cima de mentira. Para de viver uma vida de mentira. Viva uma vida de verdade. A verdade precisa ser na sua vida a única chave que você tem. Essa é a verdade. Essa sou eu. Buscar a palavra de Deus em todo tempo. Não só seja um ouvinte, viva ela. É um desafio para mim também, gente. É um desafio. O apóstolo Paulo fala assim, que nós somos uma carta lida pelos anjos, por Deus e pelos homens. Qual é a leitura que as pessoas têm feito e Deus tem feito? Porque o homem vê, e o próprio Senhor diz, por fora, né? Mas Deus vê o interior. Ele está lendo você, irmão. Ele te conhece, ele te conhece. Então abre o seu coração. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Deus. Nos faça quebrar, Pai, essa manhã. Nos faça sair, Deus, de um lugar e tornar um lugar onde o Senhor quer, o lugar da oração, a casa do Senhor, a tua presença. Me faça, Senhor, pegar a minha responsabilidade, me faça pegar o meu compromisso, me faça ter de volta esses valores que são importantes e voltar, Senhor, a casa, mas
porque eu decidi caminhar na fé. Eu decidi caminhar pela palavra de Deus. Eu decidi caminhar com o meu Jesus que vive e reina. Eu decidi caminhar com Ele. E pela fé eu vou viver tudo que o Senhor tem para mim nessa vida. E pela fé eu vou desfrutar das maravilhas do Senhor. Pela fé eu vou vencer minhas guerras. Pela fé eu vou vencer os meus desafios. Ah, Senhor, eu vou, meu Deus. Você quer mergulhar? Você quer um passo mais? De repente você fala, mergulhar é muito, mas eu consigo sair do joelho para a cintura. Vamos fazer isso juntos? Feche os seus olhos e começa a olhar para você. O que você vê? É um pecado que você precisa confessar? A Bíblia diz lá no livro de Tiago que nós precisamos confessar os nossos pecados. Falar, nossa, mas não é pra gente ser julgado, não, gente. Fala com a pessoa certa. Procura alguém que vai te ouvir, orar por você, que se preocupa com você, que dobra o joelho pela tua vida. Eu ouvi isso ontem, da minha pastora, minha amiga. Fala que tá dentro de você, olha, eu tô mesmo vivendo isso. Ah, olha, eu sou mesmo dependente emocional. Eu não consigo viver sem isso. Ah, eu sou escravo disso. Ah, eu tenho compulsão por compra. Ah, eu tenho compulsão por coisas erradas. Ah, eu minto. Ah, eu não sei qual é. Eu sei das minhas limitações. E do que eu preciso apresentar para Deus todos os dias. Das minhas lutas. Eu sei o que eu tenho que falar para o meu Senhor. Oh, Deus, nos visita, Senhor. Desse lugar, meu Pai. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua glória. Oh, Jesus. Nós vamos juntos fazer um ato profético. Quem acredita em ato profético aqui? Amém. Você acredita em ato profético? Amém? Você sabe o que é isso? Quem não sabe o que é um ato profético? Eu vou fazer no natural, mas o espiritual vai fazer uma leitura. Amém? Nós vamos fazer diante do Pai. Mas os anjos e o inferno também vai ver. O inferno tem que ver que eu quero mais de Deus. Qual é a sua entrega? Qual é o nível da sua entrega? O que você quer? É interessante que no livro de Marcos, Jesus fala sobre isso, né? Jesus, no livro de Marcos 4, ele diz assim, aqui, gente. Ainda me coloquei ainda em inglês. Oh, que isso aqui, gente. Enfim, ele fala sobre a semente, sobre semear. E você sai para semear, e ele diz, uma semente, ela frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém? Amém. Mas se o semeador semeia e semeia, quanto mais ele entregar, e o semeador, uma parte cai não está com 4 não. Não é esse não. É o 4:20. Marcos 4:20. E os que foram semeados em boa terra. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, a recebem, frutificando. Quem frutifica é a palavra de Deus dentro de mim, quando eu decido. Você recebe essa palavra, você vai para casa e você reflete sobre ela. E você permite o Espírito Santo trabalhar em mim e em você, para que ela frutifique. A quanto? A 30, a 60 e a 100 por 1. Mas eu quero mais, então eu vou semear mais. A gente vai fazer um ato profético. Eu quero mais, Senhor. Não tenha medo de ter mais com Deus, gente. Tenha medo de ter mais com o mundo. Porque o mundo dá com uma mão e te rouba com a outra bem grandona mesmo assim. Arranca a tua dignidade, a tua identidade. Arranca de você a honra.
tira de você o que você tem de precioso. Deus te dá e não pede nada em troca. Então se entrega para Deus. Meu ministério está parado, ativa ele. Eu adoro orar. Vem orar, que a pastora Denise está aqui, eu vou orar. Eu adoro interceder por vidas, vem interceder. Eu adoro convidar as pessoas para vir para a igreja. Convida. Eu gosto de fazer visita. Eu estou sozinha, arruma outro que gosta de fazer visita, vai visitar o irmão. Eu gosto de orar pelos enfermos, vai para os hospitais, amado. A obra precisa movimentar. O que você gosta de fazer? Eu gosto de ajudar a limpar a igreja. Sabe que honra é? Vem, ofereça. Nossa, eu gosto de cuidar da casa de Deus. Gente, eu já ouvi tantas pessoas falar isso e é lindo. Sabe o que é? Porque Deus realmente não precisa morar num lugar feito por mãos de homem. Mas Ele se manifesta aqui por mim e por você. E aí, quando você entra aqui, eu entro aqui, como é que a gente quer encontrar? A gente faz por Ele. Então, eu sinto esse desejo. Vem aqui, marca com a pastora Denise, pastor Aladim. Pastora, vamos cuidar da casa do Senhor, vamos cuidar juntos. Traz alívio, gente. É tão bom trabalhar junto. Eu, quando falo para vocês que eu tenho minhas parceiras que tocam tudo comigo, eu tenho minhas parceiras que tocam tudo comigo. As minhas doideiras, todas vão tudo comigo. Eu não estou sozinha. E elas tocam em áreas que eu não sou boa. Elas fazem coisas que eu não sei fazer. Seja estratégico, caminhe com quem não faz o que você faz. Aquela ali é boa de falar, é boa de orar. Então você ora e ela fala. Não tem problema. Eu gosto de dirigir a pessoa até na visita. Eu não sou boa de fazer a oração na visita, mas ela faz e está lá com ela. Você pega o teu carro e vai lá. A gente tem que trabalhar naquilo que é leve. Servir é leve, é bom, prazeroso. Então vamos aos finalmente. Vocês querem mais, né? Ninguém é obrigado, tá, gente? Ato profético é livre. Então todas as vezes que a gente vai fazer um barulho aqui, vocês se viram para fazer barulho? Vocês duas aí. Não me olhem com esse olhar. Entendeu? Porque eu ponho ele sempre em cascada, gente, tadinho. Mas ele me ama. Confesso, Deus, ele me ama. Oi? É porque ele falou assim, quando ele ouviu, tem vergonha, vai falar, né? Mas eu quero que você dê um passo. E visualizando o mundo espiritual, o que você está? Quero mais de Deus. Aí quando você der um passo para Deus, você vê algo que vai te bloquear de dar o próximo passo. Eu preciso confessar. Confessa ali. Fala, Senhor, tem esse problema aqui, dá o próximo passo. Mas não para. Ok? Nós vamos fazer esse ato profético. Eu vou descer para fazer junto. Vocês dois fazem barulho. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero também que você já comece a preparar no seu coração a tua oferta e a tua semente. Já venha com a tua oferta. Tem alguém que pode já passando por eles, que eles têm lá atrás? Começa a preparar a sua oferta e a sua semente. Mas eu não quero que você prepare a sua oferta e a sua semente automático, não. Eu quero que você deixe o Espírito Santo começar no seu coração. Na medida que você vier, você deixa ele falar com você e você prepara tudo. Prepara a tua oferta de gratidão. Prepara a tua oferta dizendo para Deus, Senhor, obrigado. Mas eu quero mais. Até nisso você precisa romper. Até na entrega da sua semente. Nisso tem minha semente também, gente. Peraí. Minha semente está aqui. Vou pegar minha semente. Até na entrega da sua semente. Entrega ela e diga, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Quem precisar de um envelope é só estender as suas mãos. Nós vamos juntos. Amém? Dar os passos para viver o extraordinário de Deus. Mas venha com o coração aberto. Comece a orar assim. De repente você vai ter que passar pelos lugares da sua vida áridos. Não tenha medo. O Senhor é contigo. Oh Deus, venha te orar, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja